Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento, vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 23. No objeto de conhecimento, dinâmica de populações, previsões sobre interações e transformações da matéria, modelo cinético molecular e reações químicas, genética de populações, herança mendeliana, saúde pública, epidemiologia e vacinação. E no detalhamento, dinâmica de populações. Então vamos à nossa aula. Muito bem, nessa aula a gente vai falar sobre dinâmica de populações. Mas antes eu tenho uma pergunta para você. Você já reparou aí como aumentam, né, em determinado momento aumentam ou diminuem os peixes de um igarapé ao longo de um ano? Por que será que isso acontece, né? Quem aí tem essa prática, né, de realizar a pesca, ou quem mora mais próximo a regiões, né, como rios, igarapés, percebe, né, que ao longo do ano a gente pode observar aí que o número de peixes pode variar, né? Então vai ter momentos que a gente observa que está em alta nessa população com bastante peixe. Quem sobrevive aí, né, tem a sua profissão na pesca, né? Um ótimo momento para fazer aquela pescaria maravilhosa e retirar bastante peixes, né? Mas também tem aquele período em que você observa ali que já não tem tantos peixes, né? Já está ali uma população bem menor. Então a gente consegue perceber, né, que essa variação aí desses peixes, né, uma variação na população deles, tá? Então a gente sabe que principalmente aqui na nossa região, né, região amazônica, existe, né, essa dinâmica em que em alguns momentos esses peixes vão se reproduzir, vão gerar bastante filhotes, né, alevinos, e esses aí vão se multiplicar, mas vai ter momentos que a gente vai observar ali realmente um decréscimo, né, uma queda nessa população. Então, aproveitando esse tema, né, a gente vai aprofundar esse conceito a respeito de dinâmica de populações, certo? Então, a gente vai avançar para entender um pouco mais sobre isso. Então, a gente precisa primeiro, né, analisar os nossos conceitos. Primeiro a gente precisa ver aqui, olha, que tudo começa com o organismo, com o indivíduo, né, de uma determinada espécie. Esses indivíduos, eles podem se unir ali, se juntar em uma população. Então, essa população vai ocupar ali um determinado espaço, né? Bom, dentro desse espaço, essa população ela não vai estar sozinha. Então, esses indivíduos, né, de uma determinada espécie, eles vão estar no mesmo ambiente que os de outra espécie. Então, por exemplo, né, a gente pode observar aí leões marinhos, focas, né, em um determinado ecossistema, tá? Nesse ecossistema, nessa comunidade, na verdade, né, onde a gente reúne aí essas várias populações de espécies diferentes, tá? A gente vai observar, então, que tem ali as plantas, os animais, os micro-organismos reunidos nesse ambiente. Bom, esse ambiente que é a comunidade, ele vai ter uma característica, né? Ou seja, vai ter uma temperatura, um clima que é característico dessa região. E aí a gente vai dizer que é um ecossistema, certo? Porque esses indivíduos, né, que formam ali a população, e essas várias populações, quando estão reunidas, elas entram ali em um equilíbrio, né, elas coexistem naquele ambiente. E esse equilíbrio ele é fundamental para manter ali a saúde desse ecossistema. Se a gente tira uma população, se a gente devasta aquele ambiente, se a gente mexe com a temperatura, com o clima daquele espaço, a gente está ali dificultando, né, esse equilíbrio nesse ecossistema, certo? Então, só para você relembrar aí que nós temos ali desde o organismo, que é o indivíduo sozinho, ele se une na população, né, da sua mesma espécie, certo? Então, é importante a gente lembrar que a população é da mesma espécie.
quando a gente reúne várias populações de diferentes espécies, aí a gente tem uma comunidade, e essa comunidade ela está em um espaço, né, inserida em um espaço que tem características climáticas, temperaturas próprias desse ecossistema, certo? Então, esse espaço aí que reúne essas populações, essas comunidades, essas características ali únicas, a gente vai chamar de ecossistema. Então, sabendo disso, vamos avançar. Observe aí que a gente tem uma pergunta. O que é, então, uma população, né? O que seria uma população? É o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma determinada área ao mesmo tempo e que têm capacidade de reproduzir entre si. Então, um exemplo, conjunto de tambaquis vivendo em uma área de várzea, né? Então, só recapitulando aí esse conceito de população, é quando a gente reúne vários indivíduos de uma mesma espécie. E eles têm a capacidade de se reproduzir entre si, né? A gente não poderia dizer que é uma população, né, uma única população ali, formada por tambaquis e tucunarés e pirarucus, né, eles não vão configurar uma população porque são de espécies diferentes. Eles podem sim ter cada um deles, cada uma dessas espécies citadas, ter a sua população. Porque é importante que a gente saiba ali que esses indivíduos de uma mesma espécie, eles conseguem se reproduzir entre si, o que não vai acontecer entre espécies diferentes, obviamente, né? Então, a gente vai vendo aí, né, esse conceito, quanto ele é importante, para a gente entender também o que é uma dinâmica de população, tá? Então, observe aí que nós temos um outro conceito, que é a densidade populacional. E aí a gente vai ter uma formulazinha aí para calcular essa densidade. Não se assuste, né? Ai, nossa, professora, já vai inserir matemática aí na biologia? Calma, é algo muito simples, você vai entender. Então, para calcular a densidade populacional, utiliza-se a fórmula. Então, olha só aí a nossa fórmula. É uma fórmula que tem aí o D igual a N sobre A, né? Aonde o D significa densidade, N significa número de indivíduos da população e S a unidade de área ou de volume, tá? Então, a formulazinha DNA, muito simples aí para você memorizar. Na prática, como é que a gente vai observar aí a aplicação dessa fórmula? Vamos ver aí um exemplo que mostra para a gente, tá? Então, essa densidade aí populacional, ela vai mostrar para a gente a quantidade, né, de indivíduos, o número de indivíduos em uma determinada área. Então, observe aqui que nós temos alguns mamíferos dentro de uma área de 1 km², enquanto aqui nesse outro exemplo a gente tem alguns indivíduos de peixes em uma outra área. Lembre-se aí que foi falado, pode ser uma área, né, em quilômetros, pode ser em volume, né? Então, a gente vai aplicar essa formulazinha aí, né, com o número de indivíduos e a área, certo? Então, observem aí que a gente está vendo essa fórmula da densidade populacional. Bom, essa densidade ela vai ser influenciada por fatores, ok? Então, vamos observar aí. Quais são esses fatores que influenciam a densidade de uma população? Então, dentro de uma população, pessoal, nós vamos ter aí esses fatores como natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Então, o que seria natalidade? Seria o número de nascimentos. Então, quantos indivíduos nascem em uma determinada área, de uma determinada espécie, né, em uma determinada população, o número de nascimentos é a natalidade. A mortalidade já é o número de mortes, né? Porque você sabe que em determinadas populações pode ocorrer aí a morte de alguns indivíduos. Também a gente vai observar a imigração, que é a entrada de indivíduos que podem ter vindo aí de outras áreas. E a emigração é a saída de indivíduos. Esses indivíduos podem se deslocar eventualmente, né, em um momento ali em que eles irão se reproduzir, ou em busca de recursos, né, que não existem ali na área onde eles estão ocupando. Então, pode ocorrer também a emigração, certo?
Bom, a gente vai observar aí que para cada um desses fatores, a gente vai utilizar uma letrinha aí, né, que é a inicial dessas palavras, para poder identificar e aplicá-las depois, tá? Então, observe aí que a imigração, a gente vai chamar de I, e a natalidade, a gente vai chamar de N. Eles aumentam a densidade populacional, tá? E aí a gente pode perceber aí que a imigração é quando entra indivíduos, né, em uma população, e a natalidade quando nascem indivíduos em uma determinada população. Isso vai aumentar a densidade populacional, né, que foi aquilo que a gente viu, a aplicação da fórmula, os indivíduos, a quantidade deles em uma determinada área. Enquanto a emigração, que a gente vai chamar de e a mortalidade, que nós chamamos aí de M, diminuem a densidade, ou seja, quando indivíduos saem, né, de uma população ou quando eles morrem, aí a densidade vai ser diminuída, reduzida. Logo, podemos dizer que, aí já vem mais uma formulazinha só para exemplificar isso que a gente está falando, tá, pessoal? Uma fórmula muito simples. Observe aí que nós temos uma população em crescimento. Quando que a gente pode dizer que uma população ela está em crescimento, né? Ou seja, que ela está aumentando? Aqui, olha, quando a gente observa nessa fórmula, a natalidade, ou seja, o número de indivíduos que nascem, mais o número de imigrantes, ou seja, aqueles que chegam naquela população, é maior. Observe aí, lembre aí desse sinalzinho, né, que você aprende em matemática, maior que. É maior que a taxa de mortalidade somada à taxa de emigração, ok? Então, a gente vai dizer que essa população ela está em crescimento quando esse número aqui de nascidos e de imigrantes é maior que o de morte e emigração. Agora, a gente pode observar também que a população ela pode ficar em equilíbrio. Quando, né, que a gente vai observar que uma população ela está em equilíbrio? Quando a gente observa aí que a taxa de natalidade daqueles que nascem e de imigração, ela está igual, ou seja, está em equilíbrio com as mortes e as emigrações. Então, pode ocorrer sim, né, de uma população, uma determinada população, ter um número aqui de nascidos e imigrantes semelhante ao número de mortes e de emigração, certo? E aí essa população ela vai estar em equilíbrio. E a gente pode também ver que existe uma população que ela está, né, em declínio, ou seja, ela está sendo reduzida. Tá? Então, quando que uma população ela vai estar em declínio? Quando a gente observa aqui, olha, que a taxa de natalidade e imigração ela é menor que, certo? Menor que a mortalidade e a emigração, tá? Então, a gente percebe aqui que vai ter mais mortes, mais saídas de indivíduos do que nascimento e chegada, né? Ou seja, imigração de indivíduos, tá? Então, a gente pode aí ver, né, através dessa formulazinha bem simples, como que a gente vai observar se uma população ela está aumentando, se ela está em equilíbrio ou se ela está diminuindo, certo? Então, esses fatores aí que a gente acabou de aprender sobre eles, né, a gente pode perceber aí a aplicação, né, para entender como funciona a dinâmica de uma população, certo, pessoal? Bom, a gente vai avançar aí para ver que existe uma limitação do crescimento populacional, né? Então, nem toda a população vai crescer até não aguentar mais, né? Existem alguns fatores que vão limitar esse crescimento em uma determinada população. E aí a gente observa que existem fatores que são bióticos, ou seja, relacionados aos seres vivos, como, por exemplo, a competição, né, a predação, o parasitismo. Então, a gente está vendo, inclusive, ali ó, uma imagem que exemplifica para a gente. Algumas araras elas podem competir por esse espaço vazio nas árvores, esse oco das árvores, para depositar seus ovos. Então, elas formam seus ninhos nesses ambientes para trazer segurança para o seu ninho, e algumas delas podem competir entre si para estar no mesmo espaço. Então, isso é uma competição. Aquela que conquistou aquele espaço, ela vai ter os seus ovos depositados ali,
protegidos, enquanto a outra pode ser que não consigam o mesmo território, os seus ovos vão ficar ali no ambiente, podem ser predados, aí a gente já vê a predação. E o parasitismo também é um desses fatores, né, quando um ser parasita outro. Aí um exemplo muito clássico, os carrapatos que parasitam outros animais, né, como os cavalos e até mesmo os animais de estimação, como cachorros, são exemplos disso. A gente tem ainda os fatores abióticos, que estão relacionados aí ao ambiente, ou seja, fatores não vivos, como a temperatura, disponibilidade de água, luz solar, certo? Então, isso aí são fatores abióticos que podem também limitar o crescimento de uma população. A gente tem ainda, né, que esse potencial biótico ele pode se unir com a resistência do meio. Então, o potencial biótico é a capacidade de uma população para crescer em condições favoráveis, ou seja, é a capacidade dos seres vivos se multiplicarem através da reprodução. Já a resistência do meio é o conjunto de fatores que limitam o crescimento populacional e geram como consequência a competição, o parasitismo e o predatismo. Então, você observa aí que os seres vivos eles têm essa capacidade de aumentar a sua população através do potencial biótico, que é a capacidade de se reproduzir, mas o próprio meio ele traz uma resistência, porque ele vai formar um conjunto de fatores que não vai permitir que essa população cresça até o ponto de acabar todos os recursos, né? Então, isso vai acabar gerando ali uma competição, parasitismo, predatismo, que são as relações existentes entre esses seres vivos, tá? Então a gente observa, né, estuda eles isoladamente, mas na natureza, na prática, eles estão ali se relacionando e essas relações vão influenciar na densidade, na população dessas espécies, certo? E para a gente prosseguir, observe aí os modelos de crescimento populacional. A gente pode ter alguns modelos que vão ser expressos para a gente através de gráficos, por exemplo. Então, a gente pode observar um crescimento exponencial. Ele vai ocorrer quando há muitos recursos e poucas ameaças, ou seja, aquele ambiente vai estar bem favorável para o crescimento aí da população, e essa população ela vai crescer rapidamente, vai chegar ali num pico de crescimento muito rapidamente. A gente pode observar isso através de um gráfico que é chamado de crescimento exponencial ou curva em J, ok? Então, a gente observa ali, ó, nesse gráfico, muito simples também, que ele mostra para a gente que uma determinada população ela pode aumentar exponencialmente, ou seja, crescer bastante até atingir um número bem alto. E aí a gente está vendo aqui, olha, que essa variável é o número de indivíduos ao longo do tempo. E aí o que a gente pode observar, né? A gente pode observar isso em populações de algas, certo? Em que as algas vão se reproduzir quando tem muito recurso naquela água em que elas estão vivendo. E aí a gente diz que essa curva é em J, né? Porque mostra aí, semelhante a um J, essa curva em crescimento, tá? Então, isso aí é bastante comum nesse exemplo que eu acabei de falar sobre algas marinhas, ou seja, também em algas que vivem em água doce, né? Que vão se multiplicar bastante até chegar um momento que também vai haver um declínio dessa população, tá? A gente vai falar agora também de espécies exóticas. Como assim espécies exóticas? Aquelas que não pertencem a um determinado ambiente, foram inseridas ali, tá? E a gente tem um exemplo do tucunaré, que ele foi, né? Ele é um peixe de bastante importância aqui na nossa região e ele também é bastante procurado para pesca esportiva. Só que ele não é apreciado apenas aqui na nossa região, ele foi levado para a região sudeste e lá eles começaram a criar em viveiros esse peixe. O problema é que lá não existe o predador natural dele, ele se tornou uma praga, né? Ele conseguiu ali se reproduzir bastante, gerar vários indivíduos dessa espécie e ficou fora de controle, né? Então, isso pode acontecer em uma determinada população, a chegada, né, de uma espécie que é nova, que não fazia parte daquela população, daquela comunidade, daquele ecossistema, e acabar desequilibrando, gerando ali um problema para essa população, certo? Bom, e a gente continua falando aí que
como a resistência ambiental está sempre presente, né, o ambiente ele sempre vai exercer essa pressão, o crescimento populacional fica limitado, como demonstrado no segundo gráfico que a gente vai ver daqui a pouco. A curva de crescimento, também chamada de curva S, decresce o crescimento real, como resultado da intervenção de fatores de resistência ambiental. A capacidade limite do meio é o número máximo de indivíduos de uma população que um ambiente pode suportar. Então, o ambiente ele também tem uma limitação, pessoal. Não vai ter comida, não vai ter água, não vai ter recursos para todo mundo. Então, essa própria limitação do ambiente vai limitar o crescimento de uma determinada população. Vamos ver aí esse próximo gráfico, vamos ver para a gente entender isso na prática, né? Então, esse gráfico mostra aí para a gente que esse número de indivíduos ele vai crescendo, certo? A gente percebe aqui a curva de crescimento real, né? Que vai chegar até um ponto aí que essa população vai se multiplicar bastante. Mas existe a resistência do meio. Quer dizer, esse meio ele tem recursos limitados. E isso vai gerar ali uma linha que é um limite para essa população. Ela pode variar em determinados momentos, crescer bastante. Em outros momentos ela vai declinar, volta a crescer e assim segue, né? Lembre-se aí que a gente tem uma curva de potencial biótico. O que é esse potencial biótico mesmo? É essa capacidade dos seres vivos se reproduzir, de gerar descendentes. E aí eles vão, né, ganhando espaço, conquistando aí esse meio, mas esse meio, né, ele tem recursos limitados. Então, esse gráfico ele demonstra aqui a resistência do meio para o crescimento de uma determinada espécie, tá? Então, ele vai causar um limite, uma limitação, certo? E aí, só para a gente ver, né, que essa limitação ela vai acontecer justamente aí por conta desses recursos que, em algum momento, eles vão se tornar escassos. Então, a alimentação ela vai, em algum momento, reduzir e esses indivíduos eles podem entrar aí em uma competição, né, por alimento, uma competição por esses recursos. A gente vai observar um exemplo real que pode acontecer na natureza. Olha só, a gente vai observar aí que em alguns ambientes pode acontecer, olha, de alguns ratos, alguns roedores, né, como a gente está vendo aqui, olha, crescerem bastante. Vocês sabem que os ratos, os roedores, eles têm essa alta capacidade reprodutiva, eles geram muitos filhotes, então essa população ela cresce ali numa explosão, né, populacional, fica ali muitos indivíduos. Mas o meio, ele pode gerar morte por falta de alimento, porque não vai suportar, não vai ter alimento para toda essa população aqui de roedores. E também vai entrar, né, os predadores, como as aves de rapina, como as serpentes, né? Aqui na nossa região a gente tem os gaviões, tem as cobras, como que se alimentam aí desses animais, né? E aí essa população ela vai decair, ela vai decrescer, tá? Então a gente observa aí, olha, que essa curva em S mostra para a gente que vai ter um limite para essa população e ela vai ser limitada, né, pelo equilíbrio dos inimigos naturais. Então até os inimigos naturais eles são saudáveis para manter um ecossistema em equilíbrio. Já imaginou se some essas serpentes e se some aí essas aves que vão predar esses roedores? O que a gente ia ter? Uma proliferação de roedores que ia estar, né, completamente ali desorganizada, ou seja, esses roedores iriam se multiplicar tanto que ia sair do controle. Então, esses predadores também, né, vêm para limitar esse ambiente, certo? Para manter tudo em equilíbrio. Bom, essa população ela também pode, né, entrar ali em competição, tá? Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Competição e nicho ecológico. A gente já sabe que é uma população. A competição é quando esses indivíduos eles estão ali competindo pelos recursos, tá? Pode ser da mesma espécie, mas também pode ser entre espécies diferentes. Então, quando duas espécies
compartilham o mesmo nicho ecológico por causa dos recursos limitados, haverá competição. Professor, o que é nicho ecológico? É como se fosse o papel, ou seja, o que esse indivíduo, essa espécie faz nesse ambiente, tá? Chamamos isso, pessoal, de princípio da exclusão competitiva de Gauss. Calma, isso é apenas um conceito aí, né? Referente a esse pesquisador, em que duas ou mais espécies que ocupam o mesmo nicho ecológico, no mesmo habitat, entram em competição após determinado tempo. Com isso, uma das espécies sobrevive enquanto a outra morre, caso não faça a migração ou mude o seu nicho. Então, a gente está vendo o exemplo aí de dois felinos que vão brigar por esse ambiente, pode ser também aí por uma questão de fêmeas, né, para reprodução. E se os dois estão ocupando o mesmo espaço no mesmo ambiente, alguém vai sair perdendo nessa competição. E aí um vai ter que se mudar, sair desse espaço, senão ele vai acabar, né, morrendo, tá? Nessa dinâmica aí dessa população, algumas espécies podem até mesmo entrar em extinção, porque uma outra espécie que tem mais sucesso, né, que tem ali mais características que vão favorecer ela naquele ambiente, ela vai permanecer enquanto a outra, né, vai ou morrer de fome ou vai se mudar, né, vai sair daquela região, vai deixar de ocupar o mesmo nicho ecológico para manter a sua sobrevivência, certo? Bom, a gente continua aí falando desse princípio de exclusão competitiva, tá? Duas espécies com nichos ecológicos idênticos não podem coexistir indefinidamente no mesmo ambiente, ou seja, se duas espécies competem pelos mesmos recursos de forma intensa e constante, uma vai se sair melhor e a outra tende a ser excluída, podendo desaparecer ou ser forçada a mudar de nicho, tá? Então, é o que a gente acabou de dizer, né? Então, imagina aí que em um determinado ambiente, por exemplo, na região amazônica, duas espécies de peixes que se alimentam ali de um mesmo inseto aquático, né? Ou seja, elas têm o mesmo nicho ecológico e usam os mesmos horários para se alimentar e para caçar, tá? Então, o nicho ecológico seria justamente isso, o tipo de alimentação, o horário, os hábitos que ela mantém, certo? Então, imagina que duas espécies têm esses mesmos hábitos, ou seja, os mesmos nichos ecológicos. No início, elas vão conseguir coexistir, tá? Mas, com o passar do tempo, uma vai ter que se adaptar, né? Mudar de horário, mudar de alimentação, ou vai ter que sair daquele espaço, certo? Bom, as populações, pessoal, elas não vivem sozinhas, como a gente já explicou, né? Elas se relacionam através aí da predação, como no nosso exemplo aí da imagem, entre a onça e a capivara, né, que tem esse relacionamento aí de predação, em que a onça é o predador e a capivara é a presa. Na competição, como entre aves por ninhos, como a gente viu aí no caso das araras, mas também no mutualismo, como entre pássaros e jacarés. Existem aí pássaros que são chamados de paliteiros, que quando esses jacarés estão ali no ambiente pegando o sol, né, após a sua refeição, esses pássaros vão lá e se aproveitam dos restos de alimento nos dentes do jacaré, né? Então, são favorecidos e o jacaré também é favorecido. E aí, entender essa dinâmica dessas populações nos ajuda, pessoal, a proteger a Amazônia. Cada espécie tem o seu papel, e se uma vai sumir, né, se uma some, o equilíbrio todo pode ser afetado, certo? Então, para a gente resumir tudo que nós vimos aí ao longo dessa aula, nós temos aí um quadro que vai mostrar para a gente, né, um mapa mental. Então, dinâmica populacional começa ali com a curva de crescimento, é o resultado da interação entre o potencial biótico, capacidade de se reproduzir de uma população, e a resistência do meio, né, essa limitação que o meio traz. E aí a gente vê também que nós aprendemos sobre a densidade populacional, que ela está aí nessa fórmula, né, que D é igual ao número de indivíduos sobre o espaço, pode ser o metro quadrado, pode ser aí o volume, né? Enfim, aquela quantidade de indivíduos em uma determinada área é a densidade populacional. Bom, na sequência a gente vê aí as taxas e parâmetros, que pode ser a imigração, que é a chegada, a emigração, que é a saída, a taxa de natalidade, que é os nascimentos, e a taxa de mortalidade, que são os mortos, certo?
Na sequência, resistência do meio, o que seria isso? É o conjunto de fatores que limita esse crescimento. Pode ser as condições climáticas, pode ser a disponibilidade de espaço, de alimento, certo? Também pode ser as relações entre as espécies, como competição, predação e parasitismo. Temos ainda o potencial biótico, que é a capacidade máxima de crescimento de uma população. E, por fim, a capacidade de suporte, que é o conjunto de limites que o meio está imposto, né? Ou seja, o número máximo de indivíduos que esse ambiente pode suportar, certo? É aquilo que a gente vai ver aí, né, em um meio ambiente que não vai ter recursos para todo mundo, certo? Bom, espero que você tenha compreendido esses conceitos e até uma próxima.